Agora ele quer uma vitória, o time tem que fazer a vitória na segunda-feira. De qualquer jeito. E olha, aproveitando o final de semana que a gente está no universo do futebol, a gente está trazendo DVDs que estão aí no mercado já há um tempo sobre futebol. Né? Então a gente fez uma seleção dos melhores filmes que falam de futebol e, é claro, aí a grande maioria é filmes brasileiros, né? Como, por exemplo, O Casamento de Romeu e Julieta, que é um dos clássicos do cinema, dirigido pelo Bruno Barreto e interpretado aí pela Luana Piovani, o Marco Rica e o Luiz Gustavo, né? A história, ela é muito bem conduzida, aliás, ela encantou não só nas bilheterias, foi muito bem, só que internacionalmente também. E conta a história de um corintiano que se apaixona por uma palmeirense. Na verdade, ele é corintiano roxo, ela é palmeirense, não tão roxa, né? Mas até o lençol dela é do Palmeiras. Pois é porque o pai dela, que é interpretado pelo Luiz Gustavo, é palmeirense roxo, né? E o que vai acontecer? Ele esconde que é corintiano até onde dá, né? Mas depois, a ponto de ir no estádio, inclusive na torcida inimiga, entre aspas, né? Aí detona uma confusão depois. As interpretações estão muito boas, aliás, o que vale a pena é o trio, o Marco Rica, a Luana e o Luiz Gustavo. Tá muito bom para quem gosta, até para entender um pouco do fanatismo em torno do futebol, né? Vale a pena. E o que não se faz por amor, hein? Exatamente, né? Até para a torcida do Palmeiras. Sabe que lá em casa é palmeirense e corintiana também, né? Mas na minha casa, meus filhos são palmeirenses e meu marido corintiano. Pois é. Eu sou nula, alguém tinha que ser, né? Muito legal. Olha, a gente tem outro, agora é um documentário, Pelé Eterno, né? Que foi recebido com boas críticas e más críticas. Quem criticou mal o filme fala que o diretor ele não contou detalhes, alguns detalhes importantes da vida pessoal do mito, né, do Pelé, ou seja, os seus namoros, as suas confusões, a família, etc e tal. Mas acho que o Pelé não quis falar sobre isso. Talvez, né? Agora, para quem gosta de um espetáculo de gols, sim, esse documentário traz os melhores gols aí da carreira do Pelé. Mas ele era muito superior aos outros. Olha isso. É impressionante. Olha, a gente tem imagens, além dos gols mais inesquecíveis, como um que ele praticamente cruza o campo, né? E ninguém consegue segurá-lo. A gente tem também uma imagem do Pelé se despedindo da seleção brasileira num jogo no Maracanã e a torcida no Maracanã gritando "fica", né? Para ele é uma cena de arrepiar. Será que o Pelé não quer dar uma mãozinha pro Dunga, ir lá jogar agora nas últimas... Que nem o Maradona tá fazendo com a Argentina. Tá dando certo. Só que não como treinador, ele podia ir como jogador, né? Mesmo com os seus... Ele tem uns 70, não tem já? Pode ser, tem 70 anos. Acho que ele vai fazer bonito, viu? Olha isso. Ele podia ficar de reserva, para quando precisar ele entra, né? Nas oitavas, quem sabe nas quartas. De Deus. São gols impressionantes, impressionantes. Não é? Vamos falar a verdade? É mito, né? Por isso virou um ídolo, mito, né? Olha. E o mais bacana, eu entendo quem critica, Kátia, a questão de não falar da vida pessoal, porque, bem ou mal, ele ao contrário do Maradona, que tem muitas polêmicas na vida pessoal, o Pelé não, né? Então, tem a questão de filho não reconhecido, etc e tal, mas ainda assim, ele se manteve ao longo dos anos como um exemplo, né? Não só para quem gosta de futebol, mas para todos os brasileiros mesmo, né? Gente, ele chutava com os dois pés. Agora tem jogador que fala, não, eu jogo só chuto com a esquerda, então quando bate na direita tem que jogar para a esquerda chutar. Eu não consigo entender isso. Pois tem que ter aula com o Pelé, né? Vem pela direita, ele chuta. Vem pela esquerda, ele chuta também, só faz gol. Uma boa dica. Legal. Olha, outra dica bacana é o Boleiros, né? Boleiros? Boleiros, que é interpretado aí, tem no elenco Otávio Augusto, tem uma série de participações e teve dois filmes. O primeiro de 98, a gente era tetracampeão até então, né? Quase viramos penta, mas perdemos para a França no ano. E é um dos filmes considerados pela crítica um dos melhores filmes sobre futebol no Brasil, porque ele joga a discussão do futebol numa mesa de bar, né? Que é bem o que acontece. Que é bem o que acontece. Nada melhor do que discutir futebol numa mesa de bar. Então,
Aí a gente tem belas interpretações e reflexões sobre o fanatismo do futebol, etc e tal. Vale a pena, além de imagens bem interessantes, mas é uma ficção, não é um documentário, né? Muito bem feito, de 98, foi muito elogiado. Aí teve a versão O Boleiros 2, que entrou em cartaz em 2004, onde a gente já era pentacampeão, e aí a gente tinha outros assuntos para falar no filme. Uma boa dica, tanto um quanto dois vale a pena. Ah, legal. Outro que você acha ótimo? Olha, A Procura de Eric é um dos poucos internacionais aí que a gente está trazendo, porque... Procura de Eric? A Procura de Eric, né? É do diretor Ken Loach, um dos maiores diretores vivos até hoje, e é um drama, aí é totalmente ficção, é um drama de um personagem, Eric, que é um carteiro na cidade de Manchester, e ele está vivendo um momento muito difícil na vida. Ele tem que cuidar dos 2 enteados, e um dos meninos ele está envolvido em gangues na cidade, né? Até que um dia ele revê o seu primeiro amor e ele começa a ter visões do jogador de futebol francês Eric Cantona, que é, na vida real, é o ex-jogador de futebol da seleção francesa e é um mito da seleção, um mito da França, né? E aí, o jogador, ele começa a dar dicas para tentar colocar ordem no campo da vida dele, né? Ou seja, é um drama muito interessante, mostrando que tanto no futebol, dentro de campo, você precisa dos outros jogadores para chegar a fazer gol, a ganhar a partida, na vida real também. Você sempre precisa de alguém, né? Exatamente. Então é a história de 2 Erics, um jogador e o Eric, que é o personagem, o carteiro aí, um belo filme, tanto para quem gosta quanto para quem não gosta de futebol, né? O futebol aí, o Manchester United é um pano de fundo mais importante para a história. Muito legal. Mais um, tem mais um? Olha, tem Linha de Passe. Eu vi com muito aí. Para quem quiser, passar o final de semana inteiro, não tem jogo do Brasil, então... Pode. Tem Linha de Passe, o filme do Walter Salles, o último filme do Walter Salles. A gente tem a história clássica de um garoto da periferia que quer virar jogador de futebol, né? E o Walter, isso é apenas uma das histórias, né? O Walter, ele mostra a dificuldade. As pessoas acham que é um sonho fácil, né? Ou nem tão fácil. Essa cena é a cena mais impressionante do filme, né? A fila gigantesca, né? Então, quando o personagem chega no estádio para fazer a entrevista, fazer o teste, etc e tal, ele vê essa fila gigantesca. Então, mostra que o futebol, ele é um sonho, mas para pouquíssimos. Você realmente tem que ter talento de cara, porque a peneira, ela é muito rigorosa, né? E, se eu não me engano, a atriz desse filme ganhou a melhor atriz. Exatamente. Mas acho que deviam ter ganho os meninos, eles foram tão melhores em papel. Olha, você então, não achou? O Walter, ele tem tradição de trabalhar muito bem com atores mirins, né? Ele escolhe muito bem os atores e o ator, o menorzinho, um dos irmãos, o menor, ele tem uma trama paralela que corre e ele quer encontrar o pai. Ele só sabe que o pai é motorista de ônibus. E aí tem uma cena que foi baseada numa história real, que ele pega um ônibus e começa a dirigir na cidade de São Paulo, né? E dirige, viu? E dirige, exatamente. Uma boa dica aí, o futebol, muito legal. A conquista, né, para chegar aí nos grandes times é uma bela história. E para terminar, a gente tem mais uma ficção, mas agora quase um documentário, que é Garrincha, a Estrela Solitária, né? Garrincha, a Estrela Solitária é sobre, claro, o ídolo, talvez até mito para alguns, né? O Mané Garrincha, e tem muito bem interpretado pelo ator André Gonçalves, né? Uma das poucas atuações dele no cinema, e quem faz a mulher do Garrincha, a cantora Elza Soares, é a atriz Thaís Araújo. Então, você tem duas interpretações muito boas. E o que o filme do Garrincha ele tem positivo comparado aí com Pelé, embora um seja documentário e outra ficção, é que a ficção ela não deixa de lado nenhum ponto da vida pessoal do Mané Garrincha, que tinha uma vida conturbada, bastante conturbada, né? Então, além, claro, de cenas mesmo dos grandes gols desse que foi um dos maiores jogadores brasileiros, né? Então a gente tem uma mistura aí de ficção com realidade muito bacana. Garrincha, a Estrela Solitária. Ah,
legal, ó. Vale a pena. Umas imagens bonitas, né? Não, então, olha, é bacana que o cinema brasileiro, ele homenageou, né, nas telas os seus grandes ídolos, até porque pode não ter sido as maiores bilheterias na época que foram lançados, mas é um registro, é para ficar aí, né? Inclusive agora a gente está falando em DVD, para quem quer assistir, ainda mais no clima da Copa, vale a pena, né? Eu gosto tanto da Thaís. A Thaís está muito boa nesse... Uma ótima atriz, né? Uma ótima atriz. Muito legal. Bom, fica aqui tanta sugestão para você. O difícil vai saber escolher qual vai ser o primeiro filme que você vai assistir. Mas depois coloque na sua listinha e um a um você vai assistindo a todos. E olha, Linha de Passe é um filme que eu assisti maravilhoso. Muito bom.